Eu vou falar aqui sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal é, de duas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Em primeiro lugar, eu não vou tripudiar sobre essas pessoas que foram condenadas, porque são trabalhadores. O primeiro é o Aécio, trabalhador da Sabesp, 28 anos trabalhando na Sabesp, 51 anos, pardo. E o segundo é um rapaz do Paraná, 24 anos, pardo também, trabalhador. Em primeiro lugar, eu lamento, porque são pessoas do nosso campo social, são trabalhadores, e que deveriam estar lutando pelo nosso lado, pelo lado da democracia popular, e que infelizmente foram fazer a luta antidemocrática do campo da direita, pobres de direita. Né? Então, sempre quando eu me deparo com pobres de direita, eu não tripudio pobre de direita, porque eu não tripudio o pobre, não tripudio o trabalhador. Né? Eu lamento porque é uma falha, talvez, nossa, política, dessas pessoas estarem em outro campo e ainda trabalhando de forma antidemocrática, né? No campo da direita. Eu lamento, mas eu fico triste porque eu sou câncer, com ascendente em câncer, então eu tenho esse lado maternal. Eu não consigo tripudiar, nem abrir vinho, nem comemorar essas pessoas. Porque eu sou filho de operário, meu pai a vida toda trabalhou como operário, tipógrafo, gráfico. A minha mãe, quando solteira, ela era tecelã. Então eu sou filho de operário, cresci em bairro operário, na Capela do Socorro, em Santa Amaro, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E a minha vida toda eu lutei pela classe trabalhadora, porque eu me considero socialista e um dos pilares do socialismo é a luta de classe. Então, quando eu vejo alguém da minha classe, do meu campo social, sendo preso por atos golpistas, para derrubar um governo legitimamente eleito de esquerda, eu fico triste. Fico triste. Eu não consigo comemorar isso. Agora, vou falar do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal também, ele tem um histórico lógico, de julgamentos políticos. Todo julgamento, no fundo, tem um lado político. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, por exemplo, ele mandou para a mão de nazistas uma mulher judia, grávida ainda, estava grávida, uma mulher judia, alemã, comunista, para a mão de Hitler. O Supremo Tribunal Federal, para atender os caprichos de Getúlio Vargas, do ditador Getúlio Vargas, para o Getúlio Vargas fazer um agradinho para o Hitler, ele mandou a Olga Benário para lá. E o Supremo Tribunal Federal aprovou isso. Quer dizer, é uma mácula muito grande dentro do Supremo você mandar um presente para os nazistas. Né? Presente macabro, que a Olga, nós sabemos que chegou lá, ela foi morta na câmara de gás. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele autorizou o Cunha a tocar o processo de impedimento da Dilma. A Carmen Lúcia, ela negou habeas corpus para o Lula. Então, foram julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu também me incomoda muito que eu estou vendo pessoas dizendo que o Xandão é herói, que o Xandão não é herói, o Moro nunca foi herói, o Bolsonaro não é mito, nunca foi mito, e o Lula também não é herói. A gente tem que parar com essas coisas de herói, enaltecer, porque herói é muito bom para história em quadrinho e para o cinema da Marvel, né? Porque ainda dizem que herói é aquele que não teve tempo de fugir, né? Então, não existe esse negócio de herói. A gente pode admirar a pessoa, mas não pode classificar de herói. Porque classificar de herói, aí vira essa excrescência, o ego infla e vira essa excrescência que virou o Sérgio Moro, né? Então não existe herói. Aí o que eu penso também é que
é que 17 anos é muita coisa para essa gente. Na minha opinião, eu acho que 5 anos e com multa era o suficiente. Porque eles falaram que o comunismo ia voltar, que o Lula não podia assumir, porque era a volta do comunismo. Imagine, se você lê o manifesto do Partido Comunista, um livrinho assim, dessa finurinha assim do Marx, você vai ver que não tinha nada a ver de comunismo, que o PT não é comunista, que o Lula nunca foi comunista. O PT trabalha dentro do capitalismo burguês, na democracia burguesa. O PT não quer mudar a estrutura econômica, não quer mudar a estrutura de produção. O PT quer trabalhar dentro da democracia social e distribuir renda e fazer uma política de justiça social dentro do capitalismo. Aí vem o Bolsonaro falando de comunista, comunista, e essas pessoas, elas infelizmente, elas embarcam nessas notícias falsas, nessas ideias que não tem nada a ver, golpistas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não se informam pelas vias normais. Por exemplo, você pode se informar pela Rede Globo, pela Bandeirantes, pela CNN, pelo UOL, pelo Estadão, pela Folha de São Paulo. Você também pode participar da sua bolha ali, mas você tem que estar com os olhos atentos. Só essas pessoas que fizeram essas invasões, que depredaram o prédio público, elas nem pensaram, por exemplo, porque o golpe. Para você ter um golpe, você tem que ter pelo menos três pilares básicos para que haja um golpe. Você tem que ter apoio do mercado, do grande capital, que não era o caso. O Bolsonaro não tinha apoio do grande capital e do mercado, ele tinha apoio de alguns fazendeiros do agro, de alguns empresários, de alguns generais, mas não das Forças Armadas. As Forças Armadas, como instituição republicana, ela não apoia, não estava a favor de golpe. O mercado não estava a favor de golpe. A conjuntura internacional também não estava a favor de golpe. A conjuntura internacional de 64, aí sim, porque os Estados Unidos era o país capitalista que liderava, que apoiou vários golpes. Inclusive golpes sangrentos, como do Pinochet, que depois matou o Allende. Inclusive o presidente Médici, foi lá para os Estados Unidos fazer conchavo com o Nixon para derrubar o Allende. Então havia uma política internacional de apoio a golpe. Não é o caso agora. Não é o caso. Então não tinha mínimas condições. E também outra coisa, para você ter um golpe, você tem que ter uma liderança forte. Bolsonaro, ele é um bravateiro. Ele é covardão. Enquanto que essas pessoas estavam aqui quebrando as coisas, invadindo o prédio público e cometendo crimes, Bolsonaro não estava aqui. Bolsonaro tinha ido lá para os Estados Unidos vender joia roubada. Ele estava vendendo joia roubada nos Estados Unidos, fazendo dinheiro. E essas pessoas estavam aqui, em nome dele, em nome da direita, promovendo isso. Na minha opinião, esses bagrinhos foram vítimas. Agora eu quero ver, porque há 17 anos colocou a régua lá em cima, né? Eu quero ver quantos anos vão pegar esses financiadores, esses mentores, Bolsonaro, todas essas pessoas, igrejas messiânicas também colocaram um monte de minhoca na cabeça dessas pessoas. Eu quero ver quantos anos vão pegar. Se eles pegaram 17, eles têm que pegar pelo menos 30, né? Pelo menos 30, porque a régua já está lá em cima. Então é isso que eu acho. Que eu não vou tripudiar sobre trabalhadores. E eu lamento muito que tenha acontecido isso. Mas que são crimes, deve ser julgado. Inclusive, a gente fala de golpe. E nós do PT, nós falamos que o Temer foi um golpista. E foi um golpe judiciário parlamentar contra a Dilma. Um golpe judiciário, parlamentar e midiático contra a Dilma, que derrubou a Dilma. Ao meu ver, do PT, o que o PT defende é isso. Então, se o Temer era um golpista e o Temer nomeou Alexandre de Moraes, então a gente pode dizer que Alexandre de Moraes se beneficiou de um golpe para ser ministro.
Ele não tem nada a ver com isso, porque o Temer nomeou ele não tem nada a ver, ele não tramou golpe, não tramou nada. Mas que ele, na ótica, pelo menos na ótica do PT, ele se beneficiou de um golpe. Você vê como é que é a ironia, né, das coisas, se a gente vai analisando assim. Então é isso. Então é isso que eu quero falar. Um abraço. Inclusive esse Aécio, ele é de Diadema, e Diadema é muito importante porque Diadema foi o primeiro prefeitura, o PT chegou ao poder no executivo, é a cidade de Diadema, né? Acho que 1985, quando o PT ganhou, e nós falamos, o PT ganhou em Diadema. Então é isso, não, eu não vou tripudiar sobre trabalhadores, e eles têm que pegar a pena. Eu acho que 5 anos tá de bom tamanho, e que os grandes mentores lá que peguem 30. Bolsonaro que pegue 30, que apodreça na cadeia. Um abraço para você. Inclusive, que sirva de reflexão para os pobres de direita, para não embarcar mais nessas canoas furadas. Eu avisei desde 2018 que eu venho falando. Não embarquem nessas coisas de Bolsonaro, esses negócios de ato democrático, esse negócio de golpe é crime. E essas pessoas foram levadas, infelizmente. Agora estão aí, nem advogados bons eles têm. Bolsonaro, ele arrecadou 17 milhões em Pix, por que não pagou bons advogados para essas pessoas que ele levou para cadeia? Não. Coitado dessas pessoas, ainda arrumaram esses advogados que estão pensando mais em lacrar na internet do que defendê-los. Infelizmente. Então é isso. Na verdade, eu fico muito triste com essa situação, viu? Muito triste. Um abraço para todo mundo.